Metodista Wesleyana de Califórnia, e nessa oportunidade eu venho falar rapidamente, de forma muito breve, acerca do meu testemunho de conversão. Espero que possa edificar a todos que ouvirem essa breve palavra, porque é na verdade o poder do Espírito Santo agindo no ser humano, agindo naquela ocasião e até os dias de hoje na minha vida. O poder do Espírito Santo, o poder da palavra, o poder de Cristo traz vida àquele que vivia nas trevas. Eu tive uma adolescência, uma infância normal, apesar de pais separados. Não tive nenhum trauma psicológico, como diz modernamente, a respeito disso. Nunca me faltou nada. Meu pai foi um comerciante, um homem de comércio, de roupas, de lojas, e eu nunca tive problema de necessidade alguma. Estudamos em colégio público e fomos crescendo dessa forma, e somos todos os irmãos, somos em 3 de 2 casamentos do meu pai, todos bons cidadãos para esse país. Mas o testemunho que eu quero aqui relatar de forma rápida, como falei, é justamente que se sai das trevas para as luzes somente através de Jesus Cristo. O homem não tem capacidade para isto. Eu vivia já na época adulta, sempre estudando, sempre consultando coisas de diversas religiões. Eu não tinha um norte, eu não tinha um rumo, já era casado, já era pai de família, nunca fui dado a vícios, nunca fui de beber e tampouco de fumar, embora minha mãe seja aposentada da Companhia Souza Cruz. O que mais tinha era cigarro em casa, mas eu nunca fumei, nunca adquiri esse vício, melhor dizendo. Mas nessa trajetória toda de buscar uma resposta, de buscar uma verdade maior, eu fui me entrosando e eu fui me misturando com as coisas demoníacas. Não tinha instrução, vivia nessa ignorância espiritual, e aí comecei a participar de cultos de quimbanda e de cultos de umbanda. E na umbanda acabei me relacionando com diversas pessoas que me ajudaram naquela ocasião, entre aspas, esse ajudar, e nós chegamos até mesmo a atender pessoas, fazer a famosa cabeça nas 7 linhas de umbanda e trabalhar para o inimigo, para Satanás. Dentro da minha residência havia um pequeno quarto com um santuário, com coisas enterradas no chão, e também o santuário montado com diversas entidades do candomblé e da umbanda. Um misticismo, uma coisa misturada, uma coisa demoníaca. Não tinha paz de espírito, não tinha paz de coração, mesmo sendo um homem pacato socialmente, não tinha controle financeiro, nada parava em minhas mãos e nas mãos da minha família. Tanto eu quanto a minha esposa servimos ao inimigo por alguns anos. Em dado momento que eu fui buscando mais a palavra, e o Espírito Santo, talvez eu possa afirmar aqui, e com certeza nem talvez, ele tinha um projeto para a minha vida e para a minha família toda. E eu comecei a ficar incomodado com coisas que aconteciam naqueles sacrifícios de animais, naqueles trabalhos noturnos, em cemitérios, cachoeiras, vielas e encruzilhadas e tudo mais. Aquele excesso de roupa para servir a santos estranhos, comidas diferenciadas, um ritual e um rito para se cumprir nisso tudo. E nada daquilo atendia o que eu ansiava de verdade para a minha vida, para a vida de minha esposa, para a vida da minha filha, a minha família. Um belo dia, eu já havia lido a Bíblia por mais de 2 vezes, desde a época de caserna, no Rio Grande do Sul, onde eu servia ao exército. Eu já conhecia, tinha curiosidade, mas um belo dia eu li João 8,36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando aquilo que eu acabei de ler adentrou ao meu coração, certamente foi o Espírito Santo, porque eu não tinha força e nem poder para isso, nem maturidade espiritual para isso, muito pelo contrário. Eu comecei a buscar a verdade dentro da Bíblia, e essa verdade começou a ser revelada,
rotina ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito. E ao mesmo tempo também foi transformando a minha esposa, e a minha filha era muito pequena, de nada disso lembra. Até que cheguei a um certo ponto de ser chamado para ir ao seminário para fazer um curso de teologia. Nesse período que eu iniciei o curso de teologia, sequer eu era convertido. E não foi no seminário do Ceforte, da nossa denominação, foi em outro seminário. E nesse momento, nessa situação toda, já balançando a minha vida espiritual e a minha vida física, financeira, de família e tudo mais, eu então tive uma experiência com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele fez uma visita durante uma noite. Eu estava na vigília ainda, não estava dormindo profundamente, mas eu tive a experiência com Cristo. A experiência que eu falo para você que me ouve, para você que me assiste, que você busque essa experiência se você ainda não teve. E se você teve, busque ter constância nessa experiência. Porque quando Cristo me toca no leito da cama de forma espiritual, luminosa, forte, na qual eu não podia nem me mexer, Ele de forma suave, Ele falou para mim: fique tranquilo, você me pertence. E eu ainda senti, quando essa imagem some, essa visão desaparece aos poucos, eu ainda senti cheiros de rosas. Uma experiência que não tem como reproduzir, não tem como explicar. Mas naquela mesma noite, o inimigo que me conhecia bem, ele me visitou. E após a visita do inimigo, eu acordo, sento na cama e começo a fazer oração. E de uma forma diferente do que eu costumava fazer, que era uma oração breve, uma oração sem muito nexo. E aquilo foi me confortando, eu sentindo aquela presença do Espírito Santo, e naquele momento eu me senti empoderado, ou seja, recebendo poder, de alguma forma, um consolo, algo tremendo. E aí então eu comecei a resistir ao inimigo, para que ele partisse em retirada e nunca mais voltasse a manifestar na minha vida, nem na vida da minha esposa. A partir daquele dia, eu comecei a ter a preocupação, já dentro de um curso teológico, de eu estar frequentando uma igreja evangélica. Jesus me chamou para ser um servo dele na igreja dele, não na igreja do inimigo, que nem igreja é e não pode receber esse nome. E um belo dia eu entro no ônibus sozinho. Antes disso eu falei à tarde para minha esposa: prepara uma calça social e uma blusa social. E eu só tinha uma camisa social e uma calça social para festas sociais e essas coisas mais. E eu visto aquilo, faço a barba, entro no ônibus, porque nem carro tinha naquela ocasião, já havia perdido o carro para o inimigo. E eu venho descer justamente no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. E aí eu adentro a igreja presbiteriana que existe próxima à igreja metodista wesleyana aqui de Casa de Pedra. E eu tinha conhecidos, amigos no seminário, que eram dessa igreja. Mas quando eu adentrei ao pátio desta igreja, eu ouvia o louvor e uma luz forte que estava na igreja próxima, que era metodista wesleyana de Casa de Pedra. Então eu saí daquele pátio e entrei à igreja. Quando eu entro, eu encontro o presbítero Hélio, saudoso presbítero Hélio, e ele me recebe na porta e fala meu nome. E eu fiquei assustado, como que esse homem nunca me viu? Eu venho a primeira vez a esta igreja, não conheço nada de evangélicos. E ele conhece o meu nome. Me posicionou num banco e dali eu comecei a assistir o culto. E na primeira chamada lá na frente, eu entreguei a minha alma a Jesus. E o grande homem de Deus que me assessorou nisso tudo, por isso que eu costumo falar que um líder precisa ser mentoreado, precisa ser orientado, precisa ser reciclado por alguém maior. E esse homem foi o pastor Marcelo Adson Fernandes. Foi este homem, na sua simplicidade, no seu amor, que me recebeu nesta igreja. Foi o homem que me batizou, foi o homem que me orientou, que batizou toda a minha família.
Foi o homem que teve a disposição de ir à minha casa e acabar com um pequeno tempo que eu tinha num quarto. Foi esse homem que me ajudou a recolher tudo, trazer para os fundos da igreja de Casa de Pedra, que hoje é uma grande praça, na época não era. E nós ali, nós quebramos tudo, nós botamos fogo em tudo e enterramos no fundo da igreja de Casa de Pedra. O Senhor, nosso Deus, Ele faz maravilhas. E a partir daquele momento, eu saio das trevas para as luzes com Cristo. E a minha vida muda de figura. E eu, naquela miséria que se encontrava espiritual e até mesmo financeira, não posso negar isso. Já havia perdido emprego, já estava desempregado, já tinha entregado o carro para não ficar com dívidas. E eu vinha terça-feira para esta igreja aqui, porque está sendo filmado justamente aqui na Casa de Pedra. E eu agarrava nas mãos das irmãs de idade e pedia para elas orarem por mim. Me ajuda, porque eu preciso botar alimento em casa, eu preciso de um emprego. E olha, irmãos, eu sou qualificado para isso, na área técnica, na área secular. E dali então as portas se abriram, o telefone começou a tocar e a minha vida se transformou de uma maneira espetacular. E eu só posso agradecer a Deus, porque da onde eu vim, de uma situação pecaminosa, de uma situação de idolatria, de uma situação de ter feito cabeça para outros demônios, isso tudo ser esquecido, ser transformado, e Jesus me trazer à luz, me colocar pessoas e esta denominação para me orientar na ocasião. E mais à frente, irmãos, uma vida de alegria, eu vendo a minha filha crescer na igreja, eu vendo o desenvolvimento espiritual meu, da minha filha e da minha esposa. E hoje eu posso dizer, hoje eu sou um pastor da igreja, e eu só tenho a agradecer a esse Cristo maravilhoso que fez essa obra. E eu tenho certeza que Ele pode fazer isto na tua vida também. Você que me ouve, talvez se você não for evangélico, você tenha certeza. Cristo tem poder. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela salva, ela liberta. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Muito obrigado. As promessas do Senhor vou receber. Chegou o tempo